Eu tenho refletido muito nos últimos dias a respeito da questão do sofrimento cristão, perseguições, que a gente vai falar mais também no capítulo 2. E a Bíblia, diferentemente do que talvez a gente pense, tá? A Bíblia ela nunca disse para nós que as coisas seriam fáceis pelo fato de sermos cristãos. Ela nunca disse assim, olha, sejam cristãos que as coisas na vida de vocês estarão sendo resolvidas. Essa, na verdade, é uma mensagem que não é bíblica, que é pregada, infelizmente, por muitas pessoas que utilizam a Bíblia como não como a palavra de Deus, mas como uma forma de provar o meu ponto, o meu argumento. Né? E aí utilizam versículos fora do contexto, tiram um versículo daqui, falam coisas que não existem, né? Mas aqui, a Bíblia, em vários momentos, me vem à mente alguns, né? Por exemplo, João 16:33, Jesus disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, ele escreve quando está preso em Roma. E aqui Pedro fala assim, gente, olha, por breve tempo, talvez seja necessário que vocês passem por algumas provações. Então, acho que esse é um destaque interessante também para a gente fazer em tempos difíceis, seja ele em tempos difíceis em que a igreja pode enfrentar, que ela enfrenta ou pode enfrentar, ou tempos difíceis na sua própria vida pessoal, na sua própria vida cristã. São momentos que fazem parte do sofrimento cristão, e o sofrimento cristão é bíblico. Ele faz parte da vivência da fé. Né? E aí ele continua, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, que é muito mais preciosa do que ouro perecível. Mais adiante ele vai falar o que é mais precioso do que ouro perecível também, que é o sangue de Jesus Cristo. Mas a fé que nós recebemos é mais preciosa que ouro perecível também, porque a nossa fé está alicerçada em um objeto certo. Esse é o termo que a gente usa na teologia. A nossa fé está ligada a Jesus Cristo. E esse texto aqui ele fala sobre tanto o valor da fé, como o objeto da fé e qual é o alvo da fé. Qual é o valor da fé? Por que nós podemos receber no batismo a fé no Salvador Jesus Cristo? O valor disso é a morte de Jesus. Todo o sangue do Filho de Deus sendo derramado. Qual que é o objeto desta fé? Em que nós acreditamos? Jesus Cristo. Que a sua obra vale mais do que ouro perecível, logo, a fé que nós recebemos também vale. E qual que é o alvo desta fé? Para onde ela nos leva? O texto também nos diz, a fé em Cristo nos leva à salvação da alma. Então, acho que isso apesar de Pedro nos lembrar assim, olha, talvez seja necessário que vocês passem por provações, mas também é importante se manter na fé, porque a fé de vocês está ligada a um objeto certo, que é Jesus Cristo, que morreu por você para perdoar os seus pecados, e essa fé vai te levar para um alvo, que é a salvação. Essa fé em Cristo vai te levar para o alvo, que é a salvação eterna. A minha pergunta, então, pro pessoal que está em casa agora, para refletir um pouco, né? Quantas provações você tem passado nesses últimos dias? Né? Nesses últimos dias de pandemia, agora que a gente tem vivido. Né? Aquela coisa que você tanto pediu para Deus, mas acabou não vindo. Aquilo que você tanto pediu para não vir, e acabou vindo, né? Mas veio. Aquela angústia de não saber muito bem o que vai acontecer, e aí, seguida daquela dúvida, será que Deus me ama mesmo? Porque não parece. Talvez eu estou descrevendo a tua situação aí agora, olhando para nós aqui nesse estudo bíblico. Porque eu conheço pessoas que estão passando por isso, né? Pessoas que têm passado por isso ultimamente. E é interessante, olha como Pedro compara isso com o ouro. Uhum. O ouro que ele precisa ser esquentado a uma temperatura tão grande, tão alta, tão forte, que ele vai derreter, e pelo fato de o ouro ser mais pesado do que as impurezas, do que os outros metais, a sujeira vai ficar em cima e o ouro vai ficar embaixo, né? A coisa preciosa ali, né? O ouro é mais pesado, por isso ele vai ficar embaixo. E olha só, ele tem que passar por isso. Olha que imagem linda. E é uma imagem tão confortadora também, porque vocês são testemunha, as provações estão vindo.
mas elas estão vindo não para nos derrubar. Deus não permite que essas provações venham para nos derrubar. Né? Porque toda a tentação do diabo é, ao mesmo tempo, uma provação de Deus. Porque é Deus que te dá o amparo, o apoio para você não cair. Por isso, na pior provação, você está com Deus. Deus não te abandona, nem na pior das provações. Né? E é isso que ele diz, olha o versículo 4. Isso é para uma herança que não pode ser destruída. Uma herança que não fica manchada. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu já algumas vezes tive assim um pensamento. Eu tava tão angustiado assim, né? E aí eu pensei assim, mas tá, tudo bem. Isso é por um pouco de tempo. Né? Eu tenho uma certeza que a fé me dá, a fé no objeto certo, né? A fé na pessoa certa, em Jesus Cristo, e não no político, e não no pastor, e não no presidente, e não em qualquer outra pessoa, no objeto certo, em Jesus Cristo. A fé no objeto certo, que é Cristo, me dá a certeza de que isso é por um pouco de tempo. E a outra certeza que ele me dá é que ele está comigo. Isso é de arrepiar. Então, você que estava identificando daquilo que eu falei há pouco tempo, se identificou com aquela situação que eu falei há pouco tempo, de você ter pedido tanto para uma coisa não acontecer, ela aconteceu, ou o contrário, pedir para uma coisa acontecer, ela não acontecer, lembra disso. Lembra que Cristo está do teu lado. Deus não te desamparou. E ele pagou o que tu estava devendo para ele, não com ouro, não com prata, não com qualquer outra coisa, mas com o sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus foi para você, para especificamente você aí. É uma mensagem bem pessoal.